Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Amados, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela revelação da tua palavra, pela tua presença que já se faz sentir desde o início em nosso meio, pelo teu Santo Espírito aqui nos orientando e dirigindo este trabalho. E em nome de Jesus, Senhor, venha falar aos nossos corações a palavra do teu coração. Usa-me, Senhor, como um vaso, um instrumento em tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor, e me capacita para estar à altura de ministrar a tua mensagem ao teu povo, Senhor. A ti a honra, a glória e o nosso louvor. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desertos e provações. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 4 que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você já tinha se dado por conta disso? No começo do ministério do Senhor Jesus, ele estava praticamente começando o seu ministério. E a Bíblia registra que ele, o Senhor Jesus, foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Que loucura pode parecer para alguns, mas vamos procurar entender. O Senhor Jesus, ele estava na forma humana, era a sua natureza humana. Ele é o Filho de Deus, continuará sendo o próprio Deus, na verdade. Mas ele estava passando por uma grande prova na condição humana. E a Bíblia registra isso até mesmo para nos ensinar que o próprio Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto para ser provado. E nós muitas vezes nos queixamos, murmuramos, porque nos sentimos como que num deserto na nossa vida. E deserto realmente não é um bom lugar para a gente estar. O que é que tem no deserto? Sol escaldante, areia quente, não tem uma sombra, não tem nada para comer, não tem água para beber, não é um bom lugar. Mas muitas vezes nós nos sentimos como que num deserto, abandonado de tudo, de todos, e nos sentimos muito mal. Agora, é exatamente no deserto que as provações surgem, exatamente nós nos sentimos no deserto porque estamos passando por uma prova. E o interessante é que o Senhor Jesus não foi diferente. Ele também foi, enquanto humano, igualzinho a mim e a você, na forma humana,
ele foi levado para ser tentado pelo diabo. O que ele quer nos ensinar com isso? Continua a palavra aqui no versículo 2, vejam que interessante. Diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmão, vamos pensar direitinho. Você consegue passar um dia inteiro sem comer nada? Talvez até passe um dia. Mas no segundo dia, a gente tem que comer todos os dias. Pois é, nossa natureza, nós precisamos deste alimento. No segundo dia, já se ficar sem comida, começa a escurecer os olhos, a sentir vertigem, a dor na barriga é grande, dá fome, o desespero vai batendo e a gente vai perdendo quase o controle. Imagina 4, 5 dias, e ele diz a Bíblia que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu desperto a sua atenção para esse detalhe, porque ele, enquanto humano, pensa comigo, 40 dias sem se alimentar, se fosse eu e você, a gente talvez já tivesse sucumbido. Ele não morreu, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele estava muito fraco. E Satanás, ele é nojento. Ele esperou Jesus estar fraco para vir tentá-lo. Preciso despertar sua atenção para a frase que diz: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado. Então, se ele foi levado, havia um propósito naquilo. Deus queria que ele passasse por aquela prova que o iria aprovar a continuar no seu ministério terreno. Então vamos ler aqui a sequência. Ele diz, no verso 3: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, olha a provocação, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ficou provocando o Senhor Jesus, e é evidente, ele não entrou na conversa de Satanás. Ele começou a resistir usando de uma arma poderosa, a própria palavra de Deus. Ele usava a palavra de Deus para resistir ao diabo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deu uma bofetada na cara de Satanás. Você está com fome? Você está fraco? Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele diz, mas nem só de pão viverá o homem. Usou a palavra. Repito, quero que você fixe que ele foi levado para o deserto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Seguiu provocando. Se és filho de Deus, então faz isso, se jogue daí de cima. E ele continuou: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você está vendo aqui, irmão, como Satanás, ele conhece a palavra. Quando eu digo, olha, quando o Senhor nos diz, o meu justo viverá pela fé, ele não diz, o meu crente viverá pela fé. E eu digo, você já deve ter ouvido eu dizer aqui, porque até Satanás é crente. Ele crê, a diferença é que ele não obedece. Então por isso, o meu justo, e uma das provas está que ele conhece toda a palavra. Aliás, ele era um querubim ungido. Continuamos. E o Senhor lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha aqui mais uma prova, nós podemos ver que este mundo, ele pertence ao maligno. O mundo jaz no maligno. E ele está dizendo aqui, ó, a prova: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei. Entendeu? Esse mundão aí é de Satanás, é ele que manda aí. Porque está dizendo, para Jesus, que cara de pau, né? Tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. O diabo quer toda a força, toda a prova, ocupar o lugar do Senhor. E queria que o Senhor o adorasse. Ele se aproveitou do estado de fragilidade, da fraqueza, e como Jesus estava na forma humana, Satanás estava na sua forma espiritual, e ele achou que poderia prevalecer sobre o Senhor. Então Jesus lhe ordenou, no versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Arreda, sai para lá. No verso 11 diz, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Bem, tiremos daqui então que Jesus foi levado para o deserto para ser provado. Então eu posso tirar uma conclusão, uma tese, que em muitas situações na nossa vida, nós somos levados para o deserto, permissão de Deus, para sermos provados na nossa fé. Então, se você está achando que está vivendo num deserto, anime-se. Deus permitiu que você fosse levado para o deserto para ter a sua fé provada. Como é que você vai resistir às provações, às tentações? O exemplo de Jesus. Como? Na palavra. É a sua arma para poder resistir e não ser vencido e ser vencedor diante das provações. Você tem essa arma ao seu dispor. Conheça a palavra, medite nela dia e noite, busque orientação na palavra de Deus. Agora veja, será que Deus abandonou seu filho neste momento? De forma alguma. Ele estava acompanhando e com certeza torcendo para que ele saísse vencedor. E a prova disso é que assim que Satanás bateu em retirada, os anjos vieram e os serviram. Um banquete foi preparado. Tem um banquete preparado na sua vida. Você crê nisto? Você pode ter sido levado e estar atravessando momentos difíceis na sua vida, sendo provado no deserto. Mas Deus não te desampara. Ele não te deixa só. Agora você precisa estar armado com a armadura de Deus e com a espada do conhecimento, que é a palavra de Deus. É a maneira que você tem para resistir às tentações, às provações que vêm sobre a sua vida. Resista na palavra. Vamos ver uma outra situação, e isso é algo que desperta muito minha atenção, e eu tenho meditado muito nos últimos dias. Jesus foi levado para ser provado. Mas você concorda, será, que muitos de nós vamos com nossas próprias perninhas para o deserto? A gente vai para o deserto. Você crê nisso? Que nós mesmos, às vezes estamos numa situação boa, vencedores, tendo vitória após vitória, e no momento de tolice, no momento de fraqueza, com nossas próprias pernas, a gente deixa tudo aquilo, vira as costas, não acredita em Deus e se vai para o deserto. Por que nós vamos para o deserto? Vamos ver um exemplo na Bíblia. Me acompanhe. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. O que nós encontramos aqui? O profeta Elias, ele havia vivenciado um momento glorioso na vida dele, que poderia ter sido um momento glorioso que eu também já experimentei, que você já experimentou, de sentir a presença de Deus o tempo inteiro na sua vida. E ele passou por uma experiência fantástica. Ele foi chamado por Deus e enviado como profeta de Deus à presença do rei Acabe, para dizer: olha, Deus está mandando dizer que não vai chover. E Acabe achou graça dele. Que história é essa? Não vai chover? Quem é esse cara aí para chegar aqui e dizer para mim que não vai chover? Mas ele, orientado pelo Espírito Santo, foi e passou esta mensagem para o rei. Tinha um propósito de Deus. Eu não vou entrar agora nesse detalhe aqui.
importa para a gente a sequência. Elias tinha razão. Quando ele disse que não ia chover, realmente não choveu. Passou 3 anos e meio sem chuva. E aí a miséria tomou conta daquele lugar. Sem chuva, 3 anos e tanto, o lugar já é seco. E Elias então foi levado para beira de um riacho, onde os corvos levavam pão e carne para ele todos os dias, de manhã e de tarde. Quando aquele riacho também secou, ele foi guiado pelo Espírito Santo para se alimentar na casa de uma viúva, e lá, por modo sobrenatural, ele multiplica lá o azeite, a farinha, enfim, na casa daquela mulher, e ali ele se hospeda e fica comendo ali um bom tempo, com o cuidado de Deus, Deus cuidando dele, o povo todo passando fome, miséria, sede, mas para ele não faltava nada. Tenha sido assim com a gente. Você hoje veio para cá com a barriga vazia, não teve que comer na hora do almoço? Duvido. Deus não tem deixado faltar nada para nós. A provisão tem chegado sempre a tempo e a hora na nossa vida. O servo é assim. E Elias, abençoado lá, comeu. Aí até que Deus disse, vai lá e diz para ele que agora vai chover. Só que antes, eles desafiam os profetas de Baal. Eram 400 profetas de Baal, 450 profetas do poste ídolo, 850 profetas que viviam às custas de Acabe e sua malvada esposa, a rainha Jezabel. Isso para os irmãos entenderem o contexto. Aí ele desafia eles para ver o Deus que fosse o Deus verdadeiro, faria o fogo descer do céu e consumir um holocausto. Os profetas de Baal tiveram a oportunidade primeiro, passaram se machucando, clamando pelo Deus deles, Baal, e o fogo evidentemente não desceu do céu. Chegou a vez de Elias, que servia o Deus de Israel, e ele mandou molhar inclusive a lenha, e na hora que bastou ele orar, o fogo desceu do céu, na mesma hora consumiu o holocausto, e os profetas todos saíram correndo, e ele comandou a perseguição, passou todos ao fio da espada, vitória total, ele venceu, mostrou que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Mas vamos agora para o capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe, preste muita atenção, esse homem que obtivera uma vitória estrondosa, fantástica, que Deus demonstrou a ele o tempo inteiro que estava do lado dele, que o estava protegendo de tudo, de todos, recebe uma carta da Jezabel. A carta dizia: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. É uma ameaça. Ela ameaçou, uma mulher ameaçou que ia matar ele. Se fosse com você, pensa bem antes de responder, você fugiria ou confiaria no Deus que até então estava te dando vitória em cima de vitória? Talvez você resistisse. Isso pode vir. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Talvez você resistisse, porque baseado nas experiências que você já teve com Deus, Ele já agiu na tua vida de forma espetacular em outras oportunidades, te deu tantos livramentos em outras oportunidades. Você tem intimidade com esse Deus, você sabe como Ele agiu. Elias sabia como Deus havia agido na vida dele. Mas o que é que este homem faz? No verso 3, temendo a quem? A uma mulher. O homem havia feito maravilhas, matou os profetas de Baal todos, e uma carta, um bilhete feito por uma mulher, ele ficou se tremendo. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. E agora desperta novamente sua atenção. Ele mesmo, porém,
se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Você compreendeu que aquele homem que tinha sido tremendamente abençoado por Deus, diante de uma simples ameaça, uma coisa tão pequena, comparado com tantas experiências que ele tinha tido com Deus, e ele pega e com as próprias perninhas dele, ele é quem foi para o deserto. Está vendo? Como nós também muitas vezes estamos enfraquecidos, a nossa fé se abala por alguma razão e a gente corre para o deserto. Por que fugir para o deserto? Por que não continuar confiando no Deus que te deu tantas vitórias antes? A mensagem de hoje reside neste núcleo, vamos dizer assim. O que você vai fazer? O inimigo lá se levantou, disse qualquer coisa para você, mas você tem tido experiências com Deus. Você pode e deve resistir confiando no Deus a quem você serve, que tantas experiências já teve com você, tantas vitórias já deu na tua vida. E se Ele é fiel, por que você não vai acreditar? Por que você vai duvidar que desta vez Ele não vai ser com você? Por quê? Ele é fiel, Ele não desampara. A palavra do Senhor diz: fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Você não tem motivos para querer ir para o deserto. Fique, permaneça. Você aprendeu com Jesus como é que se resiste ao deserto, como é que se enfrenta. 40 dias de fome, estava fraco, mas na palavra ele venceu Satanás, correu com ele, obteve a vitória, e o resultado foi um banquete que o Senhor preparou, mandou os anjos servir o banquete para ele. Deus tem esse banquete preparado para mim, para você. A palavra, fé, confiança, sinônimo, e obediência, que eu vivo dizendo que fé e obediência andam de mãos dadas. Seja obediente, mas confie no Senhor. Eu penso assim, como pai, minha filha sabe que pode contar comigo, não sabe, minha filha? E eu fico pensando se em determinado momento, numa dificuldade, minha filha, em vez de recorrer a mim, sabendo que em todas as outras vezes que ela precisou e que recorreu, eu a ajudei, eu resolvi, eu não deixei ela ser perdedora. Eu ficaria muito triste se minha filha pegasse e não confiasse em mim, e fosse embora de casa e saísse sem confiar em mim, sem esperar que eu a ajudasse. E eu penso muitas vezes o quanto Deus fica triste com determinadas atitudes nossas. Quando a gente faz isso, nós estamos negando a nossa fé. Que papel, seu Elias? Como é que você faz isso? Na sequência diz que um anjo o tocou. Olha como Deus, até mesmo quando a gente quer ir com as nossas próprias pernas para o deserto, é um Deus tão amoroso, é um Deus tão bondoso, tão carinhoso. Ele não nos abandona. Agora, espere, porque com certeza um puxãozinho de orelha você vai precisar levar. E é justo. Eu daria um puxão de orelha na minha filha se ela fizesse isso comigo. Vamos ver na sequência como é que Deus trata Elias. Mandou um anjo lá no deserto, para onde ele foi. Deus mandou um anjo socorrer ele. E o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. A ordem: não se entregue não fique aí caído esperando a morte chegar. Deus está mandando dizer através do anjo: levanta-te e come, não fica sem comer. E o alimento que nós precisamos comer não é arroz e feijão, porque nem só de pão viverá o homem. Levanta-te e come a palavra de Deus, alimente o seu espírito,
para você poder ter condição de enfrentar as adversidades. Mas você não quer se alimentar. Arroz, feijão, come todo dia. Almoço, janta, café da manhã, ainda come um lanche antes de deitar. De repente se levanta de madrugada, ainda ataca a geladeira na madrugada, todos os dias. Mas da palavra de Deus, fica lá, a Bíblia você não lê, não escuta uma mensagem no rádio, não vem nos trabalhos da igreja, aparece quando dá num trabalho de domingo. Meu irmão, você está matando o seu espírito de fome. Inverta, passe a ler a Bíblia todo dia, toda hora, dia e noite, sem parar, meditando, ouvindo o sermão, e não coma feijão, arroz. Uma semana você morre, porque o teu corpo precisa de alimento. Do mesmo modo que o nosso corpo material precisa se alimentar, o espírito precisa do alimento. E Deus está mandando dizer, antes que você pereça no deserto. Você foi para o deserto, você de repente saiu doido para o deserto. O anjo está dizendo, levanta-te e come, se abasteça, se alimente. E olha que lindo, no verso 6, olhou ele e viu, aleluia, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Deus sacia a nossa fome, Deus mata a sede. Ele mandou o quê? Pão, porque Ele é o pão da vida. E Ele mandou a água, porque Ele é a água da vida. Pão e água no deserto. Os anjos foram lá e prepararam a mesa para ele de tudo aquilo que ele precisava. Jesus é o pão da vida. Ele é todo o alimento que nós precisamos. Ele é a água da vida. E diz que Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. Fraqueza, se alimentou. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come. Se alimente da palavra. Você não pode ficar dormindo não. Se alimente, coma, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu quero lhe dizer, você foi para o deserto porque você quis, mas Deus não quer você aí, porque deserto não é lugar para crente morar não. Deserto não é lugar para a gente morar não. Deus tem trabalho para mim e para você. E não adianta a gente querer fugir e ficar escondido no deserto, dormindo, apagado lá, não. Te levanta, come, porque o caminho que você ainda tem para percorrer te será sobremodo longo. Tem muito caminho pela frente, ou seja, Ele não precisa de mim nem de você, mas Ele conta comigo e com você. Para quê? Para fazermos a obra, para alcançarmos vidas, para levarmos e pregarmos esta palavra para as pessoas que precisam. Ele conta conosco. Senão Ele teria dado esta missão aos anjos, mas Ele deu para nós. O caminho é longo e Ele conta comigo e com você. Não se entregue, não desista, não fique perecendo no deserto. Coma da palavra, se alimente, ela vai te levantar. E ele levantou-se. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, aleluia. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele saiu do deserto, com aquela comida, ele aguentou 40 dias, agora sem comer de novo. Jesus não passou 40 dias sem comer, mas agora, com este alimento que Deus providenciou para Elias, o que acontece? Ele caminhou 40 dias, e o que aconteceu na vida dele? Perceba, meu irmão, minha irmã, ele saiu do deserto e foi parar onde? No monte de Deus. Vamos para mais um texto. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Mais uma situação agora, de deserto, de dificuldade. Êxodo, capítulo 13, verso 17 e seguintes. Ouça bem. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Vamos entender? Nós estamos aqui no Êxodo,
o começo da saída do povo de Israel do cativeiro do Egito, onde aquele povo ficou 400 anos lá cativo. Moisés guiando aquele povo. E interessante, se você um dia tiver curiosidade, for olhar no mapa de onde eles saíram, a lógica para chegar até Canaã, a terra prometida, a lógica seria ir pelo caminho dos filisteus, que é próximo do mar. Segundo os estudiosos, diz que caminhando levariam em torno de 16 dias. 16 dias. Mas Deus não os levou pelo caminho mais curto, para que eles não vissem a guerra, para que não desistissem da caminhada e não quisessem voltar para o Egito. Vamos ler mais um pouquinho? No versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do quê? Do deserto. Agora não é mais um homem, agora é um povo inteiro, uma nação inteira. E Deus tratou aquela nação inteira no deserto. Levou eles para o deserto. Poderia ter levado pelo caminho mais curto, 16 dias. Mas em 16 dias, pensa comigo, um povo que ficou 400 anos sendo escravo, teria condições de receber a bênção da terra prometida? De forma alguma. Eles não teriam condições, porque eles só sabiam ser escravos. Deus sabe o que faz. Quando nos leva para o deserto, Ele levou aquele povo e eles passaram 40 anos sendo tratados no deserto. Um povo que sai como escravo, de cabeça baixa, derrotado, liberto por Deus. 40 anos depois chega um povo novo, renovado, experiente, preparado para as guerras, preparado para as batalhas que os esperava na terra de Canaã. Deus é sábio. Como Ele pegaria um povo que só sabia ser escravo e jogava para guerrear na terra de Canaã, seria destroçado, seriam mortos. Mas Deus os preparou, os capacitou no deserto. Olha, eu lhe pergunto, cá para nós, sinceramente, depois de que você ouviu aqui, você quer ir para o deserto com as suas próprias pernas e levar o puxãozinho de orelha de Deus? Ou quem sabe você espera, e se Ele, o Senhor, te levar para o deserto, o que é que você faz? Glorifica o nome do Senhor. Senhor, eu sei que eu estou no deserto, mas não vim com as minhas próprias pernas, foi o Senhor quem me trouxe. Aleluia! Eu sei que se o Senhor me trouxe, eu não estou só. Se o Senhor me trouxe, o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor é o Deus da provisão, porque eles passaram 40 anos lá, mas Deus fez sair água da rocha. É lá no deserto que Ele faz sair água da rocha. Deus fez cair todo dia o maná do céu, o pão do céu, todos os dias, chuva de codorna, carne à vontade. E a palavra, eu vou ler a palavra para não ser as minhas palavras. Vamos pular para o verso 21. Ele diz aqui, Ele levou o povo inteiro para o deserto, não levou? Mas diz o que na sua palavra? O Senhor ia, aleluia, adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Ele guia a gente no caminho, Ele não deixa sozinho. Ele não me leva, não leva você para o deserto e nos abandona lá, não. Ele nos guia, Ele nos leva durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para iluminar durante a noite nas trevas. Eles enxergavam porque o Senhor era a sua luz, a fim de que caminhassem de dia e de noite. No verso 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca. Glorifique o nome do Senhor quando você se der por conta e entender o que é que Deus fez com esse povo que Ele levou para o deserto. Se Ele está te levando para o deserto, se você está no deserto, mas não foi você que quis ir,
Foi o Senhor que te levou, então glória a Deus. Ele está te preparando, está te capacitando para te dar a bênção, para te dar a terra prometida. Porque se não te preparar, se não te capacitar, como é que Ele vai te entregar a bênção que você não vai saber nem aproveitar essa bênção? Teu marido só vai voltar quando você estiver preparada para receber a bênção e não deixar ele sair nunca mais. Aleluia. Você quer ir para o deserto com as suas pernas? Não queira. Mas se Deus te levar, se você acha que está vivendo num deserto agora, não é para sair correndo não é para se desesperar. Deus te levou porque Ele está te preparando para te entregar a bênção nas tuas mãos. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus, para a glória do nome dEle. Amém. Deus abençoe a igreja. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Alice Maciel, no deserto. Programa Momentos com Jesus. Se você está no deserto, pensando que vai morrer, tanta luta e sofrimento, é Deus provando você. Se você está no deserto, pensando em parar, não murmure, não desanime. No deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto Ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água na rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água na rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto Ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água na rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar.
estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água na rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele vai... Programa Momentos com Jesus. Levante